Salve, gente! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para essa prosa, essa roda de conversa, mais uma prosa, mais uma roda de conversa do Núcleo Antirracismo da FESP, Virgínia Leone Bicudo, o Papo de Bicudo. É uma honra para a gente estar aqui. Essa roda de conversa é uma roda de conversa do Núcleo que vem sendo, se constituindo com mais um espaço de pesquisa, de estudo e mais uma frente na luta contra o racismo, a partir especial da academia, mas dialogando com as comunidades, com a sociedade, com a rua. E hoje, e agora, e nesse instante, a gente vai ter mais uma conversa, mais um bate-papo, né, com dois amigos queridos, aqui da FESP, professores que têm nos ensinado, têm dado caminho e têm nos orientado. E é a partir dessas experiências que a gente espera dar para vocês subsídios para a gente continuar a nossa pesquisa, estudo e aprimorar a nossa luta política. Aqui do meu lado está o camarada Silas, mas antes, o Silas já me deu um chute aqui na canela, eu preciso me apresentar direitinho. Eu sou Roberto de Oliveira, Beto, eu estou de boné, um boné branco com o símbolo do núcleo, com a Virgínia Leone Bicudo, uma camisa branca. Eu sou do axé, sou negro, já uma certa idade, passado dos 40, sendo generoso comigo, cabelo preto, crespo, com tons de branco, por isso que eu estou usando o boné, para esconder um pouco isso. Eu uso 2 contra 1 porque eu sou do candomblé, candomblé Jeje, filho de Oxóssi, Cunhaçã. Então, macumbeiro, certo? Passo para você, camarada Silas. Vamos lá. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Silas, eu sou estudante de Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política, a FESP. Eu sou integrante do Núcleo Antirracismo, né, com o pessoal da FESP, e nós estamos aqui, né, para começar esse papo, né. Primeiro eu vou me apresentar devidamente. Eu sou um homem preto, cisgênero, eu estou vestido com uma blusa bege, claro, uma calça bege mais escura e um sapato preto, uma bota preta de cano baixo. Tá muito né? elegante, Silas. E Muito o óculos, elegante. tá de óculos e o bigodinho. E o bigodinho, o óculos e o bigodinho. E eu vou ser um dos mediadores desse episódio aqui do Núcleo Antirracismo do podcast Papo de Bicudo. No decorrer dos outros podcasts, mais pessoas irão apresentar, mais pessoas vão mediar esses papos e essas discussões do podcast. Pois bem, hoje nós estamos aqui para discutir o tema masculinidades negras. E nós convidamos 2 antropólogos da casa da Fundação Escola de Sociologia Política para dar uma aula, para a gente aprender e discutir com esse pessoal. Queria apresentar a professora Isabela Venturosa, antropóloga, e também o antropólogo, professor Vinícius Amaral, da FESP. Fiquem à vontade para se apresentarem. Salve, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou Isabela, sou professora da pós-graduação em Antropologia e também em Sociologia. Sou uma pessoa negra de pele clara, queer, transito aí por um campo de não-binariedade. Nasci em Osasco, sou corintiana, canceriana. Não precisa falar de time de futebol? Tem tudo isso aí. E o que mais? Estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui com vocês hoje. Para quem quer saber mais ou menos como eu sou uma pessoa de estatura baixa, estou usando uma camisa vermelha e uma saia azul escura, uso óculos, tenho baixa visão, um cabelo ondulado, cacheado, cortado curto, e acho que é isso. Muito, muito feliz de dividir essa mesa com vocês, estar aqui também com o Vini, e vida longa ao Núcleo. Axé, obrigado, professor. Axé, obrigado. É isso, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Vinícius Rodrigues. O Vinícius Amaral é o nome que eu uso academicamente, mas o meu nome de guerra das ruas é Vinícius Rodrigues. Ok. Então, Vinícius Perfeito. Amaral, Vinícius Rodrigues, vocês vão encontrar, é a mesma pessoa, não são 2 pessoas Vamos pra rua. distintas. Vai pela rua, que é o melhor caminho. Bom, deixa eu me apresentar também, fazer minha descrição. Sou um homem negro de pele escura, estatura média, uso óculos, uma barba bem volumosa, cabeça raspada, estou de camiseta branca, bermuda azul e tênis branco, e tenho os 2 braços fechados de tatuagens. Gosto muito de tatuagem.
Também sou antropólogo, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês do Núcleo, ao qual eu também faço parte, né? E um prazer maior ainda estar com a Isabela, porque ela é uma das minhas referências nos estudos de masculinidade. O trabalho dela de mestrado foi muito importante para a construção do meu próprio trabalho. Então, eu fico muito feliz de vocês terem nos convidado e me colocado ao lado dela para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Eu sou santista, já que vocês falaram de futebol. É disso que nós estamos falando. Né? Sou santista. Bom deixar isso marcado. Sou nascido em São Paulo, criado em São Paulo, na Zona Norte, na Casa Verde, né, que é um bairro pelo qual eu tenho muito carinho, é um bairro cuja história eu acho extremamente interessante e que, enfim, em algum momento é capaz dele aparecer durante a nossa conversa também. Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Então, vamos começar, né, pessoal? Eu gostaria de perguntar, iniciando o nosso bate-papo aqui, como é que esse tema das masculinidades negras se encaixou na trajetória de vocês, das pesquisas, dos olhares, enfim, como é que vocês enxergam essa temática? O que é masculinidades? Bom, masculinidades é um campo de estudo, né, que está inserido aí dentro dos estudos de gênero. Quer dizer, pode estar, mas eu vejo que às vezes ele está um pouco desencaixado nos últimos tempos dos estudos de gênero. E por que eu digo isso? Porque os estudos de masculinidade eles surgem a partir de uma necessidade, né, uma necessidade imposta pelo feminismo, de forma política, né, de fazer com que os homens não só se tornassem também, entre aspas, porque vocês sabem que eu não gosto dessa palavra, mas eu não estou achando outra melhor, objeto de estudo, né, mas também em termos de política e de mobilização social, que esses homens conseguissem desenvolver ferramentas para olhar para eles mesmos a partir das violências produzidas numa sociedade de dominação masculina, né? Então, a gente sabe que há esse diagnóstico de uma sociedade que é extremamente violenta e que essa violência é produzida pelos homens. Só que, historicamente, pelo menos até os anos 80, haviam poucos estudos sobre homens e sobre masculinidades. Eles começam ali a engatinhar na década de 80, 70 para 80, 90, e nos últimos anos esses estudos vêm se multiplicando. Mas eles partem dessa necessidade de pensar a categoria homens, porque é uma categoria que foi naturalizada, né, enquanto as mulheres, historicamente, por causa do feminismo, vêm pensando, tensionando, deslocando a categoria mulher, né, e produzindo essa categoria também como uma categoria política, seja para reivindicá-la, seja para problematizá-la. Mas dentro de um debate político, os homens tomavam a masculinidade ou o fato de serem homens como algo natural, sem que houvesse uma reflexão, sem que houvesse estudos sobre a posição desses homens dentro das relações de gênero. É por isso que eu acho que... Acho não, né? Os estudos de homens estão dentro dos estudos de gênero porque eles são relacionais, no sentido de que a gente, para pensar a masculinidade, a gente pensa junto com um pensamento feminista, um pensamento sobre as mulheres, as denúncias, né, de violência que as mulheres, não só mulheres, mas eu acho que as mulheres fundamentalmente, mas pessoas também da comunidade LGBTQIA+, pessoas trans, enfim, vêm tensionando a categoria homem, né, para que ela pudesse se repensar aí. Então, essa é a minha perspectiva, e aí eu vou passar para a Isa, e aí depois eu posso falar como que eu cheguei nessa loucura aí dos estudos de masculinidade. Eu virei machólogo. Tá, entendi. Boa. E aí, professora? Eu acho que o Vini já pontuou muito bem, né? Um campo no qual a gente está pensando em masculinidades. E acho que hoje essa conversa se espraiou para além da academia, né? O que demorou a acontecer, isso acontece na última década, eu diria assim. Tem uma inflexão que acontece desde que tem aquele boom de falar de masculinidade tóxica, né? Sim. Que é um termo que acho que Vini também mantém uma relação crítica, né? Isso. Não é um termo que eu uso, que eu gosto, a gente pode falar mais sobre isso adiante. E aí, hoje em dia, falar de masculinidades vai além do que a gente está colocando dentro da academia e também dos nossos ativismos, em certo sentido, para falar numa ótica que talvez não seja tão como o Vini colocou, né? Tem outras roupagens que vão assumindo essa discussão no contemporâneo, inclusive algumas roupagens mais neoliberais, para vender umas coisas, para falar da vida do homem branco, classe média, que quer um melhoramento pessoal, desenvolvimento de si, que não mexe muito com as estruturas, né? Eu, particularmente, acho que vou tentar não fazer, temos pouco tempo, mas
Fui fazer ciências sociais e estudar segurança pública logo no início da graduação, e trabalhando com segurança pública, queria olhar para a violência contra a mulher. Trabalhando com violência contra a mulher, percebi que não se falava de homem. A gente não tem uma tradição enorme de estudo sobre violência contra a mulher, mas a gente não entrevista os caras, a gente não sabe o que pensam, de onde saíram, e isso me apareceu uma lacuna imensa que precisava ser olhada. Então, fui trabalhar com violência contra a mulher a partir da perspectiva dos homens no meu mestrado, que o Vini citou agora. Muito obrigada, Vini. Que prazer. E fui um pouco acompanhar uma certa iniciativa que faz rodas de conversa, grupos reflexivos com homens encaminhados por crimes da Lei Maria da Penha, né? Fui pesquisar as narrativas deles sobre gênero e violência. E aí esse grupo era um grupo que tinha homens... A gente costuma dizer que a violência contra a mulher no Brasil é um fenômeno extremamente democrático. Não tem raça, não tem classe, não tem religião. Ela atravessa todas as camadas do social. Acompanhei meninos de 18 anos até idosos de mais de 80 anos que cometeram violência contra a mulher. E entre essas pessoas haviam tanto homens brancos quanto homens negros, homens estrangeiros, homens amarelos. E fui pensando um pouco nesse campo, como é que as narrativas se centraram bastante em um certo lugar, primeiramente em referências brancas, e o que a gente não estava contando sobre masculinidades negras em certos campos, ou deixando masculinidades negras só para um certo lugar. E comecei a prestar mais atenção ao fato de que a gente tem uma história oficial dos estudos sobre masculinidades, que é uma história que começa com uma socióloga australiana chamada Connell, mas que, na mesma época que a Connell estava produzindo sobre masculinidade hegemônica, etc., na Austrália, Bell Hooks já estava escrevendo sobre masculinidades nos Estados Unidos, anos 80, sabe? Na mesma época, Angela Davis já estava também escrevendo sobre masculinidade sem necessariamente falar masculinidades, né? Então, tem toda uma coisa que, às vezes, a gente deixa pouco evidenciada. A gente não, né? Eu tento fazer isso, acho que o Vini também, que é que a discussão sobre masculinidades negras ela é algo que quase abre um campo, mas que ganha menos visibilidade do que uma história oficial dos estudos sobre masculinidades, né? Então, para as mulheres negras, nunca foi sobre segregar, a luta sempre foi conjunta, né? E as feministas negras sempre puxaram isso. Então, o meu olhar vai indo muito em direção a isso, e daí, mais contemporaneamente, eu tenho trabalhado com as relações entre homens e feminismos, e a possibilidade de homens feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo, o que isso quer dizer. E vou vendo também as relações num recorte racial com essa discussão, né? Que às vezes operam aproximações e às vezes operam distanciamentos. Quais feminismos, né? Por que falar de feminismo ou não falar? Quando você está pensando em masculinidades negras, né? Falo muito. Fica à vontade. E você, Vini, como é que você chegou a essa temática dentro da sua trajetória? Longa história, meu amigo. Só um parênteses, professor. É interessante, porque a senhora começou a pesquisa sobre segurança pública, focou em violência contra a mulher, foi tentar compreender o papel, o que era esse homem, né? E aí foi avançando na sua pesquisa até chegar ao homem negro, né? Esse recorte. É interessante, primeiro, essa coisa da pesquisa, como é que você, no decorrer da sua trajetória, como é que você vai modulando e vai conseguindo olhar e vai levando a outros caminhos, né? Mas também é interessante essa história, como é que a senhora apontou, dessa relação do homem negro e da mulher negra e essa coisa do feminismo, né? Como é que se dá isso? Eu espero que você depois desenvolve melhor, porque esse é um debate bom. Sim, é um bom né? debate. Como é que a gente trava esse debate, essa discussão nessas comunidades negras, né? Desculpa, professor. O professor Vini foi o professor responsável pela criação do núcleo antirracismo da FESP. Ele foi também Agitador. Não, responsável. Agitador. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, ele é a fonte de inspiração. Vou só contar rapidamente essa história. Nós, uma parte da turma que iniciou em 2023, tanto da noite quanto da manhã, lá da sociologia, só tinha como referência o professor Vini como homem negro, né? Para além de ser um homem negro e das suas competências, né?
ele era um excelente professor e que sabia conectar a gente numa perspectiva, inclusive, às vezes na sociologia nos falta, uma perspectiva otimista, porque você quando olha e aprofunda o olhar sobre as suas comunidades, em especial suas comunidades, você descobre também novos caminhos, novas perspectivas, né? Na sociologia, normalmente a gente olha os grandes desastres e as merdas que as pessoas fizeram. E aí você vai descobrindo e vai nos apontando isso. E foi o Vini que nos apresentou, então, em uma aula, e eu aqui sou honesto em dizer que eu não conhecia a figura da Virgínia. Né? O Vini nos apresentou em uma aula. Aliás, Ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia. A partir dessa aula, que inspirou bastante a necessidade de a gente construir um espaço de referência na FESP para debater o tema. Então, para além da brilhante ser que ele é, santista, Casa Verde, sambista, DJ, produtor musical, ele também serviu de fonte de inspiração. É só uma pequena lembrança que a gente vai ter que fazer sempre em relação ao Vini. Desculpa, gente, obrigado. Fico até emocionado, pô. Eu sou um agitador, um provocador. Eu jogo eu esquero e deixo o fogo pegar. E vocês estão fazendo esse fogo. Faz bem. Estão fazendo esse fogo pegar e está cada vez mais bonito de ver essa fogueira acesa aí. Mas, voltando, eu chego muito nos estudos sobre homens e masculinidades por duas vias. Né? Uma via primária, que é a via pessoal. Quando eu falo de todo esse avanço do feminismo, né, e de todo esse diálogo que os homens precisam começar a restabelecer com o feminismo, com outros campos da diferença, de gênero, de sexualidade, principalmente homens cis, heterossexuais, etc., eu também estou falando de mim. Né? Teve um momento em que isso tudo me impactou, não só intelectualmente, me impactou pessoalmente, na minha relação com as mulheres, com os amigos, com as amigas, com as crianças. Mas vamos colocar um foco fundamental, que é a minha relação amorosa, afetiva com as mulheres. Né? Então, isso começa a me impactar de uma forma negativa. Né? Essa coisa que a gente olha, eu e a Isa, a gente olha com muita desconfiança, né? Sempre interpelando ali essa ideia de masculinidade tóxica, mas num determinado momento eu comecei a me ver como um macho tóxico. O que é um macho tóxico? Bom, vamos dizer que seria aquele homem bem padrão, né? Em qual sentido do padrão, né? Desse padrão hegemônico do homem? Um homem extremamente fálico, que tem uma relação com a virilidade extremamente problemática, extremamente violenta, um homem que, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, trata as mulheres num lugar de desigualdade, não de diferença, né? Hierarquiza esse tipo de relação. Enfim, é esse padrão de masculinidade que basicamente é como os homens escroto, né? vivem. Né? E eu me vi nesse lugar e comecei a ser questionado, né, por mulheres e por amigos também, de orientações sexuais e de identificações de gênero diversas. Enfim, eu me vi num lugar tenso para mim mesmo. E aí eu entro num processo muito pessoal de psicanálise. E aí, como pesquisador, né, e antropólogo que sou, esse processo me gera uma curiosidade. Porque ali eu estava fazendo análise, vou usar um jargão popular para me desconstruir, não que eu concorde com o jargão, mas é só para ficar compreensível. Estava me repensando, eu estava interpelando essa ideia, o que é ser homem, que eu nunca tinha feito, né? E eu estou falando isso de 7, 8 anos atrás, assim, 2014, por aí. Eu nunca tinha pensado nisso, não tinha nem bibliografia, né, sobre isso, assim, que eu consultava, que eu conhecia, mas nesse momento de uma angústia pessoal me levou a pensar sobre isso. Né, quando eu identifiquei em análise que grande parte das questões que estavam me desestabilizando, que estavam me incomodando e me machucando, tinham a ver com a própria forma como eu entendia a minha masculinidade. Como ela havia sido construída, subjetivada, a partir dos referenciais que eu tinha. Né? E aí eu falo, bom, eu preciso começar a ler sobre isso. Né? Existe um campo de estudo, eu sabia que existia, mas eu não estava preocupado com isso. Né? E aí eu começo a ler sobre isso. E é a partir daí, né, que eu vou começar a desenvolver trabalhos de roda de conversas com homens, mais ou menos ali em 2015 para 2016. Né? Eu crio um trabalho junto com amigos de roda de conversa com homens para conversar sobre masculinidade. E é desse trabalho
que eu tenho a ideia de virar um pesquisador do tema. E aí eu vou fazer, né, procurar o doutorado, tá, fazer o doutorado sobre isso. Né, mas eu começo a estudar o tema mais ou menos nesse período. 2014, 2015, eu começo a me aproximar desse tema. E aí também tem um outro viés, que é, nesse processo, eu comecei a trabalhar numa medida socioeducativa. Trabalhei por 2 anos com garotos que eram acusados de ter cometido atos infracionais. Certo. E era um trabalho muito tenso. Né? E aí, num determinado momento, o meu chefe no trabalho, ele também vem conversar comigo. Ele já sabia que eu estava me interessando por essas coisas, que eu estava lendo, que eu já estava pensando em fazer doutorado sobre isso. Ele vem conversar comigo e fala, por que a gente não desenvolve também um trabalho de rodas de conversa, grupos reflexivos para esses jovens, né? Esses jovens que estão sendo acusados de cometer ato infracional e que tem uma série de problemas aqui que passam, né, pela noção que eles têm de masculinidade. E aí eu fico 2 anos desenvolvendo esse trabalho com grupos de jovens que cometeram não, são acusados de ter cometido ato infracional. Né? Então isso vira um trabalho por um lado e vira um campo de estudo pelo outro, e do nada eu me vi imerso nisso e virou parte significativa da minha vida, para além da pesquisa. Né? É pensar essa construção das masculinidades, e eu gosto muito do trabalho da Isa, para a gente poder dialogar, porque ela traz esse dado da violência, que atualmente eu vejo que muita gente, principalmente quando a gente pensa em masculinidades negras, tem algumas pessoas que, de certo modo, escamoteiam esse dado. Né? E esse dado é fundamental. Pensar homens sem pensar a violência praticada por esses homens e a violência que esses homens praticam em relação a si mesmos, né? Em relação às mulheres, outros homens e a si mesmos, é meio impossível. Então, quando eu elogio o trabalho dela, é muito, de fato, porque eu gosto, porque foi um trabalho importante, porque eu estava buscando bibliografia e eu achei o trabalho dela, né? E também porque eu acho que esse dado que Isa coloca sobre a violência é de extrema relevância para a gente pensar essas categorias, né, de masculinidade, de homens, etc. Acho que é isso, para não falar muito. Nossa, tá pra você. Exato. Não, e até para a gente entrar um pouco dentro da discussão aqui, como é que essa violência ela se exerce dentro dessas relações desses homens? O que esses homens... quais são os tipos de relações, de violências que eles executam, como se dá essa dinâmica da violência nas relações entre esses homens, como é que é essa dinâmica, né, de homens negros, né, jovens, né, dentro desse parâmetro? Primeiro é que eu tô envelhecida, né? Obrigada, Vini. Mas é verdade. Eu não sou de fazer demagogia, não. Só falo de quem eu gosto mesmo. Eu acho que é muito legal. Fiquei feliz até do Vini trazer esse destaque para a violência, porque a forma como eu trabalho com violência é uma forma tridimensional, né? Pensando que os homens cometem violência contra as mulheres, mas também cometem violência contra outros homens e sofrem violência de outros homens e se matam mais. Então, quando você olha para o homem negro, que às vezes em certas narrativas é colocado apenas como... não sei como fazer isso sem dar tanta pala e criticar todo mundo, mas um pouco numa linha de... Eu gosto muito de 2 pesquisadores, que suponho que o Vini também, que são o Davidson Faustino e o Alan Ribeiro. Sim. Alan Ribeiro, sim. E eles têm um trabalho muito bacana que vai pensar em diálogo com Fanon sobre o homem negro como esse sujeito que é o poder sem poder. Se a raça os nega, mas o gênero os afirma, é um poder sem poder. E aí eles trazem para o nosso olhar essa coisa de que o homem negro ele é, em múltiplos espaços, subjugado. Mas, em certos espaços, ele também impõe o seu poder, né? Certo. E a gente vai vendo isso muito pensando no espaço público, espaço privado, mas às vezes eles também não estão no espaço privado, evadiram, estão nas ruas, população em situação de rua, quando a gente vai olhar para as estatísticas, infração, encarceramento, questões de saúde, CAPS-AD, a gente vai vendo, e aí tem um desafio aqui que é de falar de homens negros e masculinidades negras, sem falar só dos homens negros como um problema, né? Que também, não sei se vai dar tempo hoje, mas isso está no nosso olhar, né? Tem que ter outra coisa para falar além de desgraça, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que a gente precisa passar nesse movimento de fazer um certo diagnóstico do campo, que é pensar que os homens negros também cometem violência de gênero e sofrem violência que eu também chamo de uma violência de gênero racista. Né? Então, eles são protagonistas tanto
em termos de quem está matando nas ruas, mas também quem está morrendo, digamos, né? Quando a gente vai pensar em criminalidade, em certas coisas, e também são protagonistas quando a gente pensa em violência policial, né? No sentido de quem é morto pela polícia, não no sentido de quem mata. Na polícia, que também morre muito, aqueles que morrem mais são policiais negros. Sim. Então, tem todo um olhar que a gente tem que ter para as estatísticas de violência no Brasil, e mortalidade e homicídio, onde você vai ver que os homens negros não estão bem, não estão nada bem, por conta de toda uma sociedade. Só que o desafio nosso é pensar essas 3 formas de violência sem anular um olhar para nenhuma delas, né? Porque em certas narrativas se fala o homem negro não pode ter o poder numa sociedade patriarcal porque ele é negro, mas ele tem o poder em certas situações, em certas relações. Não um poder cristalizado, mas em certas dinâmicas, quando você vai olhando para a distribuição do cuidado, quando você vai olhando para a violência doméstica, para a evasão de homens da paternidade, a gente vai vendo que tem coisas importantes a serem pensadas, não de uma maneira simplificada ao falar de poder, né? Entendi. Tem uma coisa, só para a gente fazer nesse bate-bola também, que eu acho bem... eu gosto muito de história, né? Acho que eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Que eu tenho em sala de aula, eu digo, que eu tenho um lado meu muito historiador frustrado, assim. Apesar de eu ser ser muito feliz com a antropologia, com as ciências sociais, eu tenho um lado historiador meio frustrado, assim, né? E tem uma coisa que é uma leitura histórica que eu faço, assim, muito influenciado também pela minha orientadora de doutorado, a professora Laura Moutinho, quando a gente pensa, né, nessa ideia da identidade, da formação do Estado-nação brasileiro e da ideia de identidade brasileira, né, de como isso foi se formado, muito pensando a partir dos marcadores sociais da diferença, né, de categorias como raça, classe, gênero. E aí, quando você pega alguns trabalhos canônicos desse período, do começo do final do século XIX, começo do século XX, e aí, principalmente, quando você pega o trabalho mais marcante desse período, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, né, que é uma referência da construção da identidade nacional, de uma ideia de Estado-nação mestiça, etc. Anos 30, né? Anos 30, exatamente. É muito interessante ver que, principalmente no capítulo 4 e capítulo 5, e aí eu falo os capítulos porque, gente, eu li essa desgraça de Gilberto Freire já umas 4 vezes inteiro, né? Porque tem uma coisa para mim que é absurda, que é dos movimentos negros, que eu aprendi assim com os meus mais velhos nos movimentos negros e que eu vejo que as pessoas não praticam muito hoje. Para você criticar o autor, você tem que ler o autor, né? Então, eu precisava ler o Gilberto Freire antes de só falar aquele. E eu descobri também um outro que o Gilberto Freire, que eu tenho muitas críticas, mas que já não é o das críticas que eu tinha antes de ler, a partir da conversa de outras pessoas. Mas, enfim, é interessante ver como o Gilberto Freire ele vai construindo essa ideia da nação brasileira a partir da mestiçagem, que para ele é a base, né, do que seria o Brasil, né, esse país da raça mestiça. Ele hierarquia as combinações que produzem essa mestiçagem. Hierarquiza, desculpa, essas combinações. O que eu quero dizer com isso? Existe, quando você vai lendo, demora para perceber isso, mas é real. A Laura tinha me dado esse toque, eu achei mesmo. Assim. Há um papel para o homem branco, obviamente, numa sociedade patriarcal, pós-colonial, pós-imperial, onde o homem branco é o centro do poder. Então, esse homem branco, ele emana... hegemônico. Né? Esse homem patriarcal, etc. Há um papel para a mulher branca, a partir de uma ideia da procriação e da posição dessa mulher ao lado desse homem, para que também haja um processo de clareamento, digamos assim, dessa sociedade, mesmo que já se abandona as ideias de branqueamento. Clarear é sempre bom, sempre bem-vindo, né, numa sociedade que está se formando ali a partir de desigualdades raciais. Há um papel para as mulheres negras e mestiças, um papel subalterno, mas ainda assim ele existe, no sentido de que esse útero, na verdade, esse ventre é o ventre da nação. É a partir dessa mulher negra e principalmente da mulher mestiça que a nação vai se desenvolver e vai se configurar, porque essa nação precisa ser mestiça. Então, o casal ideal, de fato, é o homem branco com a mulher branca, ou o homem branco com a mulher mestiça, e talvez com a mulher mestiça seja mais ideal do que com a mulher branca. E é por isso também que essa hipersexualização da mulher mestiça ela vai ganhando mais contornos durante o século XX, pós-escravidão, Primeira República, etc. Porque essa mulher mestiça ela tem esse papel de ser o ventre da nação. Um ventre violentado, né? Um ventre que, no passado,
procriou a partir de estupro, a partir de violência, da própria violência da escravidão e por aí vai. E aí tem essas combinações. O homem branco com a mulher branca, o homem branco com a mulher mestiça, ou até mesmo com a mulher negra em alguns aspectos, mas o homem negro ele fica fora das narrativas do Gilberto Freire quando ele fala dessas combinações. O homem negro ele aparece muito no lugar daquele que é subjugado pelo nhonhô, que é o filho do senhor da Casa Grande. E aí, depois, em um determinado momento, quando ele vai falar de fato da mestiçagem, de como o Brasil vai se configurar a partir do encontro dessas três raças, quando você pensa a partir de gênero, porque toda nação é construída na cama, né? A nação é construída com gênero, né? E com relações sexuais afetivas. Então, são homens e mulheres que produzem uma nação a partir das relações sexuais. Você precisa de pessoas para popular uma nação, certo? E aí, quando você vai vendo, olhando minuciosamente essas combinações de gênero, o homem negro ele não tem papel nenhum, ele só tem, quer dizer, minto, ele tem um papel, o trabalho. O homem negro é o da exploração do trabalho, né? Seja no passado pela exploração do trabalho na escravidão, seja no presente, no processo de modernização e de entrada do Brasil no capitalismo, a partir do trabalho de exploração do capital. E ainda assim marginal, né? Porque esse homem negro não necessariamente vai estar nessa indústria, né, que está começando a surgir no Brasil. Ele vai estar nos trabalhos mais marginalizados. Então ele não tem um papel, ele está fora dessa sociedade, né? Porque o encontro dele com a mulher branca não é bem visto. Naquele momento. Claro, isso depois vai ser ressignificado, para usar uma palavra da moda, né? Isso vai se transformar depois, e aí esse encontro, quando alguns homens negros ascendem, esse encontro do homem negro com a mulher branca acaba sendo, digamos, um encontro muito comum, né? E até, de certo modo, aparece como um lugar de ascensão social nessa relação. Mas naquele período não, ainda era uma coisa mal vista, uma mulher branca com um homem preto, um horror. Com a mulher mestiça e com a mulher negra, poderia acontecer, mas aí é você popular com ainda mais pessoas escuras ou mais pessoas não brancas que tenham traços fenotípicos muito afros, e não é isso bem que a gente quer, né? A gente quer, de fato, essa nação da mistura, né? Que esses traços eles comecem a perder o sentido de suas origens, né? Não seja nem europeu, nem necessariamente africano, nem necessariamente indígena, mas um misto de tudo isso. E aí ele fica sem uma parceira e fica só com essa posição do trabalho. Ou seja, se a nação é construída na cama, esse homem não está na construção da nação. Esse homem preto está fora do projeto de nação, né? Ele teve que se inserir no projeto de nação a partir de outros referenciais. Porque nesse referencial dos encontros afetivos amorosos, sexuais, né, sexo é importante aqui, é interessante quando você lê o Gilberto Freire não está lá. Só para jogar essa provocação. Super interessante, né? E eu gostaria de perguntar para os dois também como é que esse aspecto da hipersexualização do homem negro, né? Da sua virilidade, da sua força, né? Que está dentro dessas relações de poder dos homens, das mulheres brancas com relação aos homens negros, né? Uhum. E eu gostaria de perguntar se vocês veem se há uma continuidade dessa hipersexualização dos homens negros lá desde da colonização, da escravização, hoje na sociedade contemporânea. Como é que a gente identifica isso na cultura brasileira? Como é que isso é exacerbado na cultura, nas nossas relações sociais? Como é que isso se dá hoje contemporaneamente? Vou passar a bola para você, Vini. Tá. Cara, eu acho que hipersexualização é um tema tão difícil, mas tão difícil, porque é difícil você separar também, né, o que é a hipersexualização e o que ela produz nas pessoas que são hipersexualizadas. Por que eu digo isso, né? Porque, sim, eu acho que há um processo... Eu acho que, primeiramente, há um processo de hipersexualização das mulheres negras, de forma geral, as pretas e as pardas. Pardo é uma categoria que eu estou cada vez mais tenso com ela, porque eu não encontro ela em campo, Isa. Aí eu vou... Não, eu vou em campo, aí eu pergunto, identificação, ninguém fala pardo, todo mundo é moreno, lá no Grajaú e na Cachoeirinha, onde eu faço pesquisa. Que interessante. Ninguém é pardo, todo mundo é moreno, aí eu fico, nossa... Mas, enfim, depois eu falo das minhas angústias de pesquisa. Então tem essa hipersexualização da mulher, né? E isso é parte da construção da própria nação brasileira enquanto identidade, né? É tudo pautado na exploração do corpo, a exploração sexual do corpo da mulher, porque a exploração do corpo o trabalho também é.
durante a escravidão, o homem negro ele era, talvez, hipersexualizado, mas eu acho que não como uma narrativa cotidiana, né? Porque havia uma ideia de que a relação de uma mulher branca com um homem negro, com um homem preto, ou mesmo com um mulato, até que, às vezes, em certos contextos, dependendo do tipo de miscigenação, do resultado da miscigenação, poderia passar, mas não é sempre, mas com um homem preto especificamente, não era uma coisa mal vista. Uma sinhá vai se relacionar com... ainda que seja um preto livre. Não, né? Então, se essa hipersexualização acontecia, ela não era parte de uma narrativa cotidiana, ela estava num lugar, os fetiches, fantasias, que também são importantes, né? Mas eu acho que isso começa a se dar mesmo, assim, já no pós-escravidão e num período muito mais próximo, historicamente, do que esse que a gente sempre tenta trazer para o diálogo, que é a escravidão, né? Por quê? Porque o homem negro... ainda que tivesse uma fantasia dessa hipermasculinidade quase animalesca, né, ainda que ela transitasse, essa narrativa ser posta para fora de uma forma sem vergonha, me parece que é um fenômeno muito mais recente. Recente que eu digo assim, anos 60, 70, talvez. Eu acho que o carnaval, o futebol, todo o samba, toda essa coisa de colocar esse homem negro numa outra posição, talvez tenha dado mais espaço para que essas narrativas pudessem fluir livremente pela sociedade, né? A das mulheres já está constituída desde sempre, né? Desde sempre. É o útero da mulher que esse homem patriarcal quer controlar, né? E é o corpo e a violência sexual em relação a esse corpo. A do homem, eu acho que tinha sim, claro, tinham violências sexuais em relação ao corpo do homem, mas num outro lugar, né? Que não é desse lugar da hipersexualização, mas sim da desvirilização desse homem. Né? Mas eu acho que esse homem se torna hiperviril nesse imaginário muito mais recente por causa de uma, não vou dizer uma mudança de posição, mas uma outra localização que esse homem vai tendo na sociedade a partir da cultura popular. Né? Quando ser negro ou ser parte negro no Brasil se torna um discurso relativamente aceitável, né? Mesmo com democracia racial, brancos e negros, todos unidos de mãos dadas, sem racismo, mas ser parte negro se torna algo até desejável, né? Por causa de como a cultura popular vai sendo construída e a ideia de identidade brasileira vai sendo construída. Aí esse homem negro, sim, ele começa a ter uma outra posição, e aí me parece que essa hipersexualização de forma mais aberta, ela começa a circular como um léxico comum na sociedade. Então, acho que se for comparar temporalmente, é muito mais recente para nós, homens negros, do que para as mulheres negras. Elas estão sendo hipersexualizadas há muito mais tempo. A base da nossa sociedade é a hipersexualização das mulheres negras pelos homens de forma geral, mas principalmente pelos homens brancos, né? Da sociedade patriarcal, os homens brancos. Assim. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó. A senhora falou de uma... Tentando aqui plugar. Joga para isso. Não, plugando aqui os dois. Você falou de micropoder. Você falou de algumas violências do homem negro. E aí falou de poderes. Mas eu me apeguei um pouco quando você falou de micropoder, que é aquele... Eu queria que você explicasse melhor o que é essa ideia de micropoder, mas aqui na minha... eu tentando compreender, quando trata de violência, micropoder, eu fico imaginando que nós estamos falando muito das relações que nós temos, na maioria dos casos nossos, nessas comunidades que nós temos. Vou pegar um exemplo. O Vini faz um trabalho estudo com jovens do funk. Isso. Certo? Frequentadores de baile funk. Frequentadores de baile funk. Vamos olhar, então, essa história do micropoder a partir dos frequentadores do baile funk. Primeiro, entender o que seria essa história de micropoder. E como é que se dá essa relação, por exemplo, entre jovens negros frequentadores de baile funk. Eu acho que o micropoder, acho que eu vou jogar para ela, porque ela pode falar a partir do trabalho dela com violência, que eu acho que vai fazer mais sentido, você não acha? Então, vai você um pouco. Na verdade, o que eu fico pensando em termos de micropoderes e, na verdade, talvez de poder mesmo, mas poder em outra cena, né? É como nas Não relações... é aquele poder estatal, né? Só esse. Pensando as relações interpessoais, Tá, por isso. exemplo, entre Legal. homens e mulheres, ou entre homens e pessoas não binárias, Perfeito. ou LGBTs, que nesse espaço, muitas vezes, esse homem negro pode ter poder, Certo. né? Ao mesmo tempo que ele pode não ter. Ao Um mesmo pai, tempo que um ele pode namorado, ser... um amigo ou uma pessoa mais velha que está Sim.
E aí a gente está trazendo para esse lugar, mas eu não quero que fique associado que o homem negro, dentro da família, ele necessariamente é um homem violento. Não sim. é isso que eu estou Perfeito, dizendo. perfeito. Eu estou dizendo que ele, entre os vários homens que estão na nossa sociedade e a família e o espaço doméstico como um espaço onde... E as relações pessoais, não domésticas necessariamente, mas ficante, peguete, namorada, né? Onde tem relações de assimetria ali e os homens negros podem ser a pessoa que está ali também cometendo algum tipo de violência. Então, acho que eu estava pensando mais nessa linha, de não anulá-lo como um sujeito que pode ter poder. Porque as narrativas, muitas vezes, aparecem assim, o homem negro não é o homem patriarcal branco. E aí, como se ele só pudesse sofrer violência numa sociedade que é racista e que não tem um lugar para o homem negro. É isso que o Vini trouxe, né? A gente foi falando aqui de várias coisas. Eu fui, enquanto ouvi o Vini e pensava essa questão do trabalho, não falei de acidente de trânsito, mas acidente de trânsito também é outra coisa que vitima principalmente homens negros, entregadores, motociclistas. Perfeito. Acidente de trabalho, quem está nos trabalhos precarizados. Perfeito. Quando você vai vendo... O homem negro está anulado de um lugar de poder em diferentes instâncias. Na escola. Esses dias dei uma palestra numa escola, eu fui discutir masculinidades negras na juventude, na infância, e falei, o homem negro colocado como objeto e o menino negro, já desde muito cedo colocado como aquele que é anti-intelectual, desviante, não dado à escola... Essa coisa que o Vini trouxe sobre a animalidade, né, hipersexualização, a animalidade é uma grande metáfora para vários contextos. Inclusive, quando você olha para o menino na escola e não vê ele como um potencial aprendiz de mundo, né, e produtor de conhecimento. Um profissional, né? Ou alguém que pensante, Pensa. né? Alguém que pensa. Alguém que pense, que pode fazer várias coisas. Não, Sim. De saída, não é esperado. Eu ouvi os meus irmãos, que são homens negros, se falavam assim, as professoras, esses aí não vão dar em nada. Ixi. E, para mim, eu ouvia, você é muito irmã dos seus irmãos. Ah, sim. Sabe? Eu era caçula, tinha 2 irmãos mais velhos, e a escola não foi um lugar muito acolhedor para mim. Para mim, né? também não. Então, já tem essa coisa que vai cristalizando a gente como sujeito negro, homens, mulheres, pessoas não binárias, vai aproximando mais da animalidade e de uma falta de potência, ou de certas potências que são potências que têm um caráter negativo. Por exemplo, essa coisa da hipersexualização também aparece como o mito do homem negro estuprador, né? Certo. Sim. Que é tão hipersexual, tão animalesco, que pode sair estuprando todo mundo a todo momento. E isso vai fazer com que vários homens negros sejam linchados ou encarcerados em falsas Perfeito. acusações. Fui falando de um monte de coisa. Gente, dispersa. Não, mas é dispersa. isso mesmo. Acho que essa é a ideia, a gente conversar mesmo, Isa. Deixa eu só dizer uma coisa, professor. Nós já vamos ter que, daqui a pouquinho, fechar a prosa, mas eu queria que vocês, a partir dos trabalhos, da pesquisa de vocês, aquilo que vocês podem apontar ou nos orientar de caminhos, aí olhando pela experiência de um núcleo de pesquisa e estudo numa universidade privada, né, mas que tem a sua excelência na ciência política, na antropologia e tal. Eu queria que vocês apontassem para a gente, nos orientassem ou recomendassem caminhos que vale a pena a gente observar com mais atenção na construção de uma agenda antirracista. Posso começar? Pode. Gente, se eu fosse sugerir caminhos, coisa que eu estou fazendo, eu fico pensando que, pelo fato desse núcleo ser um núcleo dentro de uma faculdade, de alunos, alunas e alunos de graduação, e que estão num período de formação, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas estou repetindo publicamente. Estudar não é algo novo, tá? Isso tem sido feito. Acho que a gente pode trabalhar nesse mesmo fluxo com as pessoas, né? Mas já tem sido feito. Estudar a condição da população negra no ensino superior é algo que me parece ainda muito relevante de ser feito. Okay. Tem gente fazendo, né? Mas eu acho que precisa ser, tem que ter mais gente fazendo. Por quê? Eu vou pegar um gancho que a Isa trouxe aqui. Pensando pela perspectiva dos homens negros, por exemplo, isso que os irmãos dela ouviram, que ela ouviu, eu também ouvi, meu irmão ouviu. E você acredita, menina, que minha irmã também ouviu?
Tipo, você e seus irmãos são farinha do mesmo saco? Você não saiu muito... Tipo, né? Eu, com 14 anos, repeti de ano na escola, né? Gente, sou repetente, não repeti uma vez não, viu? Eu sou bem repetente, eu era um péssimo aluno. E a professora de física, ela disse, esse aí não tem jeito, não vai dar em nada. Né? Olha para os meninos de 14, 15 anos. Então, eu acho assim, houve, nos últimos 20 anos, uma entrada significativa de pessoas negras na educação, né, de nível superior. Né? Coisa que era impensável para mim. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma faculdade, que eu ia fazer um mestrado, que eu ia fazer um doutorado, que eu ia virar professor. Nunca. Né? Nunca imaginei que eu tivesse essa capacidade. Né? Eu fui descobrindo isso meio que na marra. E eu percebo que com essa entrada de pessoas negras, mas também pessoas indígenas, né? Pessoas trans, de todos esses grupos políticos não hegemônicos nas universidades, nas faculdades, tem uma tensão estrutural acontecendo. Né? Porque as universidades e as faculdades não estão preparadas para lidar com a demanda desses grupos. E aí se tornam espaços, muitas vezes, extremamente violentos para essas pessoas. Né? E tem muita pesquisa sendo feita, principalmente do lado quantitativo, mas tem menos pesquisa pensando do lado qualitativo, ou seja, a estadia dessas pessoas, quais tipos de significados essas pessoas atribuem a estar na faculdade, na universidade, e como é essa estadia para essas pessoas. Né? Tentando identificar ali quais são as questões que aparecem quando uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma pessoa indígena entra na faculdade, na universidade. Né? Porque tem muitas violências sendo praticadas, e eu não estou falando que tem violência só porque a academia é má, não é nada disso. Né? Eu acho que a academia, de fato, ela tem um eurocentrismo fundamental ali e que não se preparou para lidar com essa mudança que ia acontecer nos últimos 20 anos no Brasil, principalmente. Né? Que a gente está no Brasil, vamos falar do Brasil, não de outros lugares. Não se preparou. E aí, com essa entrada, eu acho que tem muitas coisas ainda que a gente pode descobrir sobre, pensando muito por esse lado mesmo qualitativo, assim, sobre o significado que as pessoas atribuem a estar nesse espaço. Perfeito. Porque, para mim, foi muito difícil estar nesse espaço da academia. Né? Eu tive que significar e ressignificar isso o tempo inteiro. E as violências, né? Entender como essas violências têm atravessado esses corpos. Eu acho que é uma sugestão que eu daria. Perfeito. Professora? Eu acho que até dialoga muito com o que o Vini trouxe, o que eu penso. Primeiro, acho que a questão da violência, que é a minha grande pauta, acho que é uma questão que persiste, né? E aí pensar essa violência dessas maneiras também como eu trouxe. Não só uma forma de violência, mas como elas também estão interligadas, em certo sentido, né? Como a gente vive numa sociedade que é violenta e essa violência tem uma marca de gênero, de raça, de classe e outras marcações possíveis. Acho que a gente precisa enfrentar essa pauta, continuar enfrentando ela de uma maneira muito séria e não simplista, pensando, por exemplo, só fazendo recorte da violência contra a mulher, que é uma das violências que seguem crescendo, né? Todas as violências contra a mulher cresceram nas últimas pesquisas, enquanto as outras violências decaíram, mas a gente segue sendo uma sociedade bem violenta, a brasileira, mesmo com alguma queda, né? E a gente sabe que as pessoas que seguem morrendo e sofrendo violência, em certa medida, elas têm também perfis que é importante de olhar, né? Então, a questão da violência, para mim, é uma questão muito, muito importante, né? E, para além dela, eu acho que é a questão da saúde mental. Não nessa perspectiva individualista, mas a gente olhar como é que a gente, como sociedade, e com marcações de raça, está adoecido, né? E como é que essa sociedade na qual a gente está inserido não tem ferramentas e não tem apresentado ferramentas de cuidado comunitário, né? A não ser pelas próprias comunidades. Mas quando a gente pensa em poder público, quando a gente pensa em outras formas, a gente não vê isso acontecendo. E com isso a gente está morrendo, a gente está adoecendo, a gente está dentro da pós-graduação e da graduação, mas está ali meio na margem, né? Quase caindo, entortando, e não tendo ferramenta para lidar com tudo que está acontecendo, né? E acho que é preciso um olhar analítico também para isso, né? Para questões de saúde mental, o que produz tudo isso, né? Estamos
mal há muito tempo. E já tem muito, como o Vini falou, há muito tempo as pessoas estão falando sobre isso, pesquisadores negros, né? Historicamente, né? A gente está aqui num lugar especial para falar sobre isso. Então, eu acho que a questão da saúde mental, pensada numa perspectiva coletiva, também é um outro campo bem importante. E eu acho que para fazer tudo isso é muito seguindo uma perspectiva interseccional, né? A gente foi conversando um monte aqui hoje, eu trouxe as questões relacionadas com o feminismo negro. Eu acho que o que se traz com o feminismo negro é muito um sul para a gente olhar para frente e pensar qual que é a agenda que se impõe, né? Não é só sobre falar de raça, não é só sobre falar de gênero, não é só sobre falar de classe. É pensar como essas coisas conjuntamente produzem realidade e estão envoltas por não só diferenças, mas desigualdades. Desigualdades. Né? Então, pensa um pouco nessa lógica, né? E afastar perspectivas neoliberais, porque isso está ocupando os campos, internet, Instagram... E até a narrativa do campo progressista, né? Eu me recuso a chamar de esquerda. O campo progressista, a narrativa é toda neoliberal, né? Então está impregnando todos os lugares, assim, é interessante. E agora é isso. tudo woke. Tudo woke. A Todo galera mundo acordou. sendo morta todo dia e é woke. Não, a gente tem que falar de trabalho e de classe. Temos mesmo, mas esse buraco é mais fundo, né? Perfeito. Então, Professor, queria muitíssimo agradecer. O tempo nosso já meio que esgotou, pelo menos aqui, né? Eu já vou convidando, professor. Primeiro que a senhora foi para a gente um doce presente, porque ter a senhora com a sua qualidade lá no ambiente da instituição, da FESP e no ambiente acadêmico, na luta contra o racismo, para a gente é importante, nós vamos beber mais dessa fonte. Eu já até vou propor para a coordenação e articulação do núcleo que o tema de março, se a gente chegar até março com esse projeto, a gente trate mais sobre o feminismo negro e uma roda de conversa com mulheres aqui debatendo sobre o tema. Eu acho que seria um tema para a gente iniciar o semestre bem bacana. Bem bacana. Professor Vini, sempre guerreiro, parceiro. Tamo junto. Agradeço demais sempre. Nós vamos ficar sempre agradecendo o Vini, Sim, né? sim. E vamos ficar sempre cobrando ele também, porque faz parte do trampo. Faz parte de tudo isso Faz que a gente tudo está isso, fazendo. Pessoal, vocês que assistiram esse bate-papo, a gente agradece demais ter ficado com a gente até agora. Maravilhoso, aprendemos muito. É um roteiro de trabalho aqui. Na verdade, eles colocaram aqui foi uma síntese rápida daquilo que eles vêm construindo de vida toda. Então, eu espero que a gente tenha aprendido bastante, mas também que a gente se proponha a debruçar mais sobre o tema, aprofundar o tema e buscar uma agenda de enfrentamento que o tema propõe. E esse aqui é o Papo de Bicudo, do Núcleo Antirracismo da FESP, Virgínia Leone Bicudo. Um abraço a todos, todas e todes. Valeu. Valeu, obrigado. valeu, gente.